Boa tarde, Gisele. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a Tudo. todos. Deixa eu Muito ajeitar aqui bom. para esse trem não cair aqui, senão. Já Não, vai lá, pensou? tranquilo. Despenca tudo? Ah, melhor não, né? Tudo jóia, Roberto? Tudo bem, e você? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo? Ah, a correria de sempre, mas a correria. É, Deixa eu- tranquilo nunca tá, né? Não, mas você sabe que eu dou graças a Deus, né? Porque esse negócio tranquilo não é comigo, não. Não, eu também não. Comigo definitivamente não é bom ficar tranquilo demais. Se ficar tranquilo Tranquilo. demais, eu já começo a ficar assustada. Então, eu não gosto desse negócio É, de tranquilo, não. tá certo, é isso daí. Muito Oi, bem. Selma, saudade de você, viu? Eu vi que ela entrou aqui, ó, É, Thelminha tá assistindo a gente aí também. prestigiando. Dá um É, beijo na boneca aí, tô morrendo de saudade de vocês, viu? é. A Jéssica também entrou aqui, uma farmacêutica incrível. Parabéns, Oh, parabéns aos Jéssiquinha. farmacêuticos aí. É, eles estão fazendo um trabalho incrível agora, né? Nessa época que a gente está Muito. vivendo. Estão ali na linha de frente. Muitos Sim, está deles na linha de estão, frente. muitos deles nessa época agora, né? Nesse começo de ano, estão também contraindo o vírus, estão afastados. Então, um beijo grande para todos os farmacêuticos, os médicos, começar assim, falando para eles que eles são muito importantes e que a gente está torcendo aqui para que isso acabe logo, né, Roberto? Ah, sem dúvida, essa situação realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Uma situação que já estava se regularizando É e verdade. agora a gente viu explodir os casos e só viu a importância da vacina, né? Que graças a Deus os casos explodiram, mas o número de Uhum, mortes não tem acompanhado, né? Ainda bem. exatamente. Graças a Deus, né? É isso daí. Muito Ó, bem, gente. Vamos. eu Eu já vou queria falar mais diminuir alguma aqui, coisa? tá? Não, eu falei que Oi? eu vou colocar uma luz aqui, mas eu vou Tá bom. diminuir ela aqui, porque senão nem eu consigo me olhar. É, tá bom. Vamos lá, vou fazer uma apresentação aqui da doutora Gisele, psicóloga. Vamos ver se dá para falar em 30 minutos toda a formação dessa mulher aí, hein? Tá louco? Não, brincadeira. Gisele é psicóloga pós-graduada aí pelo Albert Einstein, né? Em Em neuropsicologia. neuropsicologia, isso que eu ia falar exatamente. Já escreveu alguns livros, já foi finalista do Prêmio Jabuti. Então, Aham. queria dizer que é uma grande honra para nós, aqui do canal Gestão a Mais, ter uma pessoa desse gabarito aí para falar sobre empreendedorismo, né? Psicologia no empreendedorismo, que é o É tema verdade. da nossa live, né? Sem dúvida vai ser muito legal e vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver. Vocês vão ver como a psicologia tem tudo a ver com o empreendedorismo. A Gisele vai mostrar isso claramente aqui para nós hoje, né, Gi? Isso aí. A psicologia, ela Maravilha. tá falando de comportamento humano, né? E nada melhor do que a Exatamente. gente falar do comportamento humano dentro da nossa profissão. E se a gente for pegar o ser humano, o sonho a ser realizado, eu acho que, em primeiro lugar, desde que a gente é pequeno, o que eu vou ser quando eu crescer, né? Qual profissão eu vou ter quando eu crescer? Isso vem desde pequeno, né? Desde de criancinha. Então, a psicologia Exatamente. com certeza tá em volta aí. É, sem dúvida. E também acreditar em si mesmo, a capacidade da resiliência. A live de hoje vai falar um pouco sobre isso. Até a gente queria dar alguns pitacos do que você vai ver na live de hoje, né? Então você vai ver, por exemplo, como que o empresário ele pode lidar com tantas exigências, tantas demandas, cobranças, né? Que hoje ele tem de enfrentar, funcionários pedindo aumento, quer melhoria na empresa, a família pressionando porque quer aumentar o consumo, quer viajar, quer comprar o último iPhone. Ele tem que, às vezes, tem vontade de impressionar o vizinho, às vezes é a dificuldade que já está, a pressão emocional é tão grande que ele já se sente à beira do abismo, né? Ou aqueles que já foram para o abismo, por assim dizer, emocional, como recuperar o equilíbrio? Será que é possível isso? Como que o empreendedor, que às vezes é perfeccionista, às vezes é um carrasco de si mesmo, causa mal a si mesmo, exige demais de si, às vezes de outros, às vezes acaba sendo um comunicador ruim, beligerante. Como é que ele pode lidar com esses transtornos, né, que ele acaba lidando no dia a dia? Tudo isso a Gisele vai abordar aqui para nós hoje, sem dúvida vai ser bastante proveitosa essa consideração.
Então, primeiro, vamos dar a primeira perguntinha aqui, né, Gi? No contexto, vamos lá. No contexto empresarial, a gente vê que há uma grande cobrança, né, dos funcionários por melhorias, aumentos. Os clientes reclamam de cada detalhezinho do produto fora do lugar ou da prestação de serviço. A exigência da própria família, tem a questão do status, né, que muitas vezes a pessoa é uma cobrança interna, né? É o seu eu que cobra por uma melhora. Diante disso, surge a pergunta: é impressão nossa ou as pessoas no mundo estão cada vez mais exigentes em todos os âmbitos da vida? A exigência aumentou, sim. Se a gente fosse pensar, né, no mundo empresarial de tempos atrás, é óbvio que tudo foi mudando muito, a tecnologia foi invadindo muito espaço. Essa coisa da tecnologia invadir o espaço também assustou muito, né, os profissionais, porque hoje você pega uma máquina e ela faz o trabalho de várias pessoas, né, de vários colaboradores. Então as pessoas tiveram que, nesse tempo, se aperfeiçoar em busca de conhecimento, em busca de adquirir mais sobre o que ela faz. Ela precisa melhorar aquilo que ela faz. E é óbvio que um empresário, ele vai buscar pessoas que sejam mais competentes, né? Que tenham mais competência dentro daquele setor onde a pessoa vai trabalhar. Por quê? Isso vai agregar para a empresa, né? Óbvio que esse olhar mudou, porque hoje não é só isso também que conta. A gente, como trabalha com psicologia, tem hoje a psicologia do trabalho, e o que é muito olhado é a questão do bem-estar desse colaborador, né? Desse trabalhador. E o bem-estar dele é muito importante. Então, quando esse chefe, esse patrão, ele está numa situação onde ele precisa se adequar e dar conta de todas essas demandas, né, que você acabou de citar, é óbvio que ele vai se sentir encurralado. Porque, como você disse, tem um funcionário que está cobrando ali e não está cobrando só salário, não. Ele está cobrando uma condição de trabalho que seja razoável, pelo menos, né, dentro do setor onde ele está. E a gente sabe que isso modificou muito, né? Hoje a gente pensa no bem-estar do funcionário não só dentro do ambiente profissional. Essa pessoa, ela precisa estar bem com ela mesma, ela precisa estar tranquila com relação à questão familiar dela, para que tudo possa caminhar mais ou menos bem, porque vamos combinar que 100% é difícil de estar. A gente sempre vai achar alguma coisa que a gente quer melhorar, que a gente quer alcançar, uma viagem que quer fazer, um presente para filho que a gente quer dar. Então, a gente sempre está buscando algo. Mas para buscar algo, é óbvio que eu preciso buscar conhecimento dentro do meu trabalho, né? Não é à toa que eu vou pegar, óbvio, eu como exemplo, né? Eu não paro de estudar. O tempo todo eu estou estudando, eu estou buscando conhecimento. E se a gente for pensar agora nessa época que a gente está vivendo, há 2 anos e meio, quase 3 anos já, Roberto, onde a gente está passando por essa dificuldade de trabalho, e outro dia eu estava vendo que é uma quantidade absurda de pessoas desempregadas, e a gente escuta as pessoas falarem, mas eu não consigo emprego. Eles querem que tenha um currículo elaborado, com cursos, com um monte de conhecimentos, mas ao mesmo tempo, quando esse funcionário aparece com um currículo desse, ele também é dispensado, porque daí a gente sabe que o valor agregado a ele vai ser um pouco maior. Então, há uma incongruência nisso tudo. E isso faz com que as pessoas fiquem muito desesperadas, né? Sem saber o que fazer. Mas é importante que esse empreendedor, né? Que ele possa olhar para todas essas questões, todas essas cobranças que ele tem, de uma maneira mais tranquila. Hoje a gente vive desesperadamente. A gente sempre está buscando muita coisa ao mesmo tempo. A gente vive o amanhã. A gente está vivendo o que vai acontecer lá na frente. E é a gente, né? É o empresário, é o cliente que quer a perfeição total. E essa perfeição total, a gente sabe que é difícil. Você consegue entregar um produto de boa qualidade, você se especializa para você fazer um bom atendimento, para você ter resultado com aquilo, mas a gente é humano, e humano ocorrem falhas.
Agora, a maior dificuldade nisso tudo é a gente reconhecer essas falhas. É reconhecer que, às vezes, a gente não alcançou 100% da capacidade daquilo que a gente quer alcançar. E quando há esse reconhecimento, aí a pessoa vai parar e vai analisar todo esse contexto para que numa próxima vez isso não ocorra novamente. Mas essa turbulência que a gente está vivendo, de querer resolver tudo ao mesmo tempo, acaba fazendo com que a gente meta os pés pelas mãos e aí acontece esse caos todo que a gente vê, muitas empresas quebrando, muito desespero, e não adianta. No desespero a gente não consegue parar, pensar, analisar e resolver, né? É muito difícil disso acontecer no momento onde eu esteja desesperada para poder resolver qualquer coisa, né? É E é verdade. compreensível, né? Exatamente. Isso que você falou é bem interessante, né? De ficar tranquilo, de entender que nós somos falhos. Todo profissional falha na prestação de serviço, seja na entrega de um produto. E parece que hoje as pessoas têm uma dificuldade, né, Gi, muito grande de reconhecer que erram, né? Parece que você reconhecer um erro é a coisa mais horrível do mundo, né? Então, o que indicaria para o profissional que lida com toda essa pressão que ele está à beira do colapso emocional, né? Que parece que a linha é muito tênue, né? Entre uma cobrança saudável para uma excelência e um momento em que você se sente à beira de um colapso emocional. O que indicaria que ele passou dessa linha tênue e que agora é sim hora de procurar uma ajuda profissional? Quando ele começa a ter questões onde ele começa a esquecer as coisas, tem pedidos para entregar, ele esquece prazo, ele esquece não é nem a questão de ele fazer, mas ele delegar aquilo, né? Cansaço físico, cansaço mental, irritação. Quando começam a aparecer esses sintomas com a pessoa, você pode ter certeza que ele está indo para um colapso mesmo. Porque aí ele perde a mão. Ele não consegue olhar para o problema, mas em partes. É como se ele tivesse no meio de um furacão e quando você está dentro de um furacão, está tudo girando em volta e você não consegue ver o que está lá fora. E se você for ver, se você for colocar a tua cabecinha ali para fora desse furacão, a possibilidade de você se machucar é muito grande. Então, na verdade, ele precisa, neste momento, parar e se organizar para que ele possa resolver as coisas. É óbvio que se ele está percebendo que ele está tendo vários sintomas, como eu disse, o sono dele não é tranquilo, ele não tem mais apetite, ele não tem tempo para se alimentar. Ele pega o dia dele todo. Ele trabalha, quando chega no final do dia, ele não conseguiu resolver metade dos problemas que ele tem dentro do trabalho dele, né, na questão do trabalho dele. Então, já é um indício de que as coisas estão desorganizadas. E essa desorganização externa acaba vindo para uma desorganização interna, porque daí, saindo da empresa, do trabalho dele, ele acaba levando isso para outros setores da vida dele, né? Ele leva para casa, para a família, ele acaba levando para os amigos, ele não consegue mais sair. Se ele sai, ele fica desesperado com aquela situação, e aí também começa a faltar grana para poder suprir as necessidades que ele tem. Acaba virando uma bola de neve, né? Acaba virando uma coisa gigantesca que, quando ele for ver, parece que ele é desse tamaninho assim, diante do problema que ele está olhando, que acabou sendo gerado. Mas, à medida do possível que ele pudesse se concentrar, se organizar, colocar tudo pautado, tudo certinho, quais são os problemas, o que está demandando esse problema, e resolver um por vez. É uma coisa por vez que a gente tem que resolver. A gente não pode dar passos largos. A gente vai dando passos pequenos, a gente vai resolvendo as coisas aos poucos, colocando as prioridades, claro, né? Aquilo que é mais urgente em primeiro lugar, e a gente vai resolvendo tudo isso. É óbvio que, às vezes, se você faz uma relação de problemas que você tem e que você precisa resolver, se você estipula um prazo para você resolver tudo isso, e dentro desse prazo você não conseguiu resolver, não precisa se desesperar também. Você pode pegar aquilo que ainda não foi resolvido, você monta um outro planejamento
e coloca esses que não foram resolvidos ainda lá no topo. E continua resolvendo paliativamente todos eles. Mas a questão da organização é fundamental quando a pessoa está nesse mar de coisas, né, sem poder resolver, e nessa situação onde já está sentindo todos os sintomas, porque daí acaba prejudicando a saúde física também, além da emocional, né? Mas a saúde física é a primeira que começa a dar sintomas, viu, Roberto? De que algo não vai bem no trabalho da pessoa, né? Que são todos esses sintomas que eu falei aqui. Certo. Eu imagino como deva ser ruim mesmo, né? E, de fato, a pessoa se sente assim, né? Eu já tive contato em 20 anos de profissão como contador, com muitos empreendedores que sentiam, como você falou aí, né? Desse tamaninho, né? E realmente eles parecem que se sentem como se não tivesse como sair daquela situação. Aí o senhor já pergunta, para quem já está nesse nível, já está mais do que no fundo do poço, dá para sair dessa condição? Dá para voltar a ficar confiante, equilibrado? E qual o papel da psicologia nessa questão? Dá sim. É óbvio que a pessoa tem que ter a clareza de que ela precisa procurar um profissional da psicologia para ela poder entender todo esse processo. Dentro desse acompanhamento, a família é imprescindível também, porque essa pessoa vai precisar desse apoio, né? Ela precisa saber que a família continua acreditando nela, para ela voltar a acreditar nela, acreditar no potencial que ela tem. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, Roberto, é que tudo nessa vida, no primeiro momento, depende da gente, né? Depende da nossa vontade, do nosso querer. Quando a gente quer realmente, seja alcançar um objetivo, um sonho, ou sair de um problema, eu preciso dar o primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, fica muito difícil, porque se eu não der o primeiro passo, eu não tenho a compreensão de que eu preciso de ajuda. E aí, quando você fala, procura um psicólogo, ele vai te ajudar a ter uma compreensão, um olhar diferenciado para tudo que está acontecendo com você, é porque a questão do trabalho, né, onde a gente se realiza, né, é uma das principais coisas onde a gente se realiza. Isso tem muito a ver com o nosso eu, com quem eu sou, com aquilo que eu escolhi para a minha vida. Então, para a pessoa reconhecer que ela não está conseguindo resolver os problemas, é muito difícil. Porque no primeiro momento ele vai se sentir um fracassado, logo de cara. E é difícil para a pessoa olhar e falar, putz, eu quebrei a minha empresa, ou eu não estou conseguindo dar conta de todos os meus compromissos, eu realmente sou nada, eu não consigo fazer nada. Isso é uma primeira coisa que começa a vir na cabeça dessa pessoa. Mas aí dentro do trabalho psicológico, a gente vai trabalhar juntos, que se ele conseguiu ter uma empresa, se ele conseguiu ter um trabalho num posto onde ele almejou, é porque ele tem capacidade para aquilo. Algumas coisas acontecem no meio do caminho que fazem com que, às vezes, a gente se perca, né? E isso pode ser em qualquer situação, qualquer pessoa. Mas isso não significa que eu não posso tomar a rédea da situação. Eu posso. Desde que eu tenha essa clareza e essa ajuda para poder pontuar onde começou esse problema, como eu vou lidar com esse problema, como eu vou resolvê-lo, para eu retomar a rédea de toda a situação. E voltar a trabalhar dignamente, a conseguir alcançar os meus objetivos. Isso é óbvio que é possível. Mas precisa ter esse primeiro passo dessa pessoa. Ela precisa querer modificar. E às vezes elas estão numa situação de tanta culpa, né, que é difícil ela aceitar uma ajuda. E aí, nesse caso, às vezes a família ajuda bastante. Tem alguns pacientes, empresários também, que às vezes me procuram, e eu já atendi alguns, onde a família chegou, ligou, falou, claro, porque é óbvio que tem que falar para a pessoa, né? Fala, olha, vou ligar para uma psicóloga, vou junto com você, estamos juntos, eu te acompanho, eu estou aqui do lado para o que você precisar. Às vezes a pessoa não tem nem força para poder fazer isso. E aí ligar, marcar, falar, ó, vai lá, bate um papo, vê o que acontece, vê o que você espera e o que você acredita que possa estar ajudando.
E aí tem essa primeira conversa. Geralmente, pelo menos até hoje, né, os pacientes que passaram comigo, nós conseguimos superar, graças a Deus. Que Mas bom, é ótima passivo de notícia. não, né? Sim, depende, acho que depende em tudo na vida, né? Depende da pessoa, né? Igual Sempre. pessoas com problemas com narcóticos, bebida também, não adianta você internar a pessoa se a pessoa também não quiser se livrar daquilo, né? Uhum. Então, acho que o problema do tal burnout, né, emocional, aí se a Sim. pessoa não tiver disposta a seguir as orientações de profissionais, vai ser difícil, né, ela ter algum... E mesmo que esteja com um profissional, eu falo para eles, eu falo, gente, no início é 50-50, eu estou aqui com 50% de carga e vocês com 50% de carga. Às vezes, no início, eu estou até com um pouco mais de carga, né? Mas à medida que o acompanhamento vai avançando, essa carga vai diminuindo para mim e vai aumentando para o paciente, porque depende mais dele do que de mim. Porque eu não posso sozinha carregá-lo, né? É Vai mostrar necessário o que, caminho, mas os passos vão ser dados por eles, né? na verdade, mostrar não exatamente o caminho, porque o caminho quem vai achar é ele mesmo. Eu falo muito, as pessoas às vezes falam, nossa, eu entendo você, eu sofro o que você está sofrendo. Não, a gente não sofre o que o outro está sofrendo, porque cada um é cada um. Eu posso me aproximar um pouco e ter a compaixão de compreender que a pessoa está em sofrimento, mas o sofrimento, a dor é dele. É ele que sabe quanto ele está sofrendo, o quanto aquilo mexe com ele. Porque cada um tem a sua história, né? Eu não vou me aproximar, às vezes, da dor daquela outra pessoa, dependendo do que ela estiver passando, porque eu não vivi aquilo. Então a gente se aproxima, né? A gente tem a empatia, a compaixão, mas a dor é dele e a gente tem que respeitar essa dor. Legal. Muito bem, vamos mudar um pouquinho o tema aqui agora, deixar um pouco mais positivo, né? Bora. Tá muito, o tema ficou muito triste, né? Mas foi positivo porque você apresentou a solução, então não ficou Uhum. triste. Brincadeira. Mas vamos falar aqui agora sobre autodisciplina, né? A gente, eu tenho a percepção, eu que sou leigo, né, em psicologia, perto do teu conhecimento, mas eu tenho a percepção assim que a falta da autodisciplina é algo que vem já de berço, né? Uhum. Então parece que aquelas pessoas que os pais não diziam não para o filho, o último gole do refrigerante era dele, o último pedaço de carne era dele, né? Uhum. Fazia coisa errada, mas no fim dá tudo certo. A roupinha tá passada, a dobradinha no lugar. No fim, tudo, papai e mamãe faz dar tudo certo. Parece que essas pessoas, quando crescem, viram adultos e, por consequência, empreendedores, né? Como o nosso canal trata, eles têm dificuldades de ter autodisciplina, lidar com prazos, atender prazos, às vezes ter a resiliência de, mesmo quando você não está com vontade de fazer um trabalho, fazer porque ele precisa ser feito, mesmo que você não queira. E Uhum. isso acaba acarretando uma sobrecarga muito grande e acaba fazendo a pessoa não prestar serviço com excelência, entregar produtos de má qualidade, fora do prazo. Será que dá, Gisele, é possível que uma pessoa que não tem essa disciplina passe a ser disciplinado? Sim, é como você disse, a questão da educação das crianças é tão importante e eu bato tanto na tecla porque eu atendo criança também, né? E regras e limites são essenciais para as crianças, porque no futuro isso vai fazer muita diferença. É como você disse, uma criança que tem tudo na mão, não tem frustração nenhuma, né? Ela vai ser um adulto o quê? Um adulto que acha que o mundo tem que servi-lo aos seus pés. E quando isso não ocorre, ele se frustra, só que ele não aprendeu lá atrás a lidar com essa frustração. Então é necessário que a gente tenha, assim, disciplina em tudo na vida. Se você quer emagrecer, por exemplo, você tem que ter disciplina. Se você não for regrado, se você não se alimentar direito, se você não fazer exercício direito, você não vai conseguir emagrecer. E aí vai muito do objetivo de cada um, Roberto, né? Porque quando a gente coloca como meta da nossa vida um sonho, um objetivo que a gente quer alcançar, a primeira coisa que a gente tem que ter na vida é disciplina. E a disciplina, ela começa com o planejamento daquilo que eu vou fazer para poder alcançar aquilo que eu quero.
Então, eu preciso olhar cada fase dessa organização para eu poder fazer também de uma maneira que eu possa resolvê-la e não ir deixando coisas para trás. Isso que você falou de não estar nem aí com o outro, de entregar do jeito que quer, é óbvio que esse empreendedor, esse profissional, não vai muito longe, né? Ele não vai alcançar aquilo que ele quer na vida, não. E isso acaba levando a uma frustração tão grande às vezes, e aí a gente começa a ter várias doenças psicológicas aparecendo, como uma depressão, por exemplo, que a gente sabe que hoje é uma das maiores e piores doenças, né, que estão afligindo aí a maioria das pessoas. E que tem a ver muito com a frustração. Hoje em dia, todo mundo olha as redes sociais e quer ter tudo que o outro quer. Mas alguém já parou para pensar como que o outro fez para poder alcançar e chegar onde ele chegou? Ok, uns têm herança, né? Mas herança acaba também. Tudo na vida tem que ter trabalho, tudo na vida tem que ter empenho. Se não tiver empenho, eu não consigo alcançar. Na educação dos nossos filhos, se a gente não educa, se a gente não põe limite, se a gente não põe regra, essas crianças vão se tornar o quê? Não é mesmo? Então a gente precisa sim. E essa autodisciplina, se você não teve no passado, e dependendo como for a história dessa pessoa, ela pode modificar desde que ele mude esse pensamento dele. Se ele perceber que da maneira como ele está fazendo não está dando resultado, e ele procurar uma ajuda para poder entender o porquê não está dando resultado, e aí vem um pouco da humildade também, que humildade não é você se rebaixar para o outro, mas é você abrir a sua mente para poder compreender, ouvir. A minha avó já dizia, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Por que será? A gente precisa ouvir, porque ouvindo, quando a gente está escutando, a gente tem um tempo no nosso cérebro para poder compreender aquilo que o outro está falando. Porque se eu falar junto, eu não vou compreender. Eu não tenho todo esse processamento cerebral para poder compreender aquilo que está sendo falado. Então, se essa pessoa consegue ter uma compreensão de que se até agora não deu certo é porque alguma coisa está errada, pode até ser ele a pecinha que está errada, mas não por ele, não porque é ele, mas porque a maneira como ele está fazendo não está correta. E procurar essa ajuda, ele vai conseguir mudar esse cenário todo. E aí ele começa a ter os resultados que ele espera, né? Mas é difícil ter autodisciplina, viu, Roberto? Né? Eu Não acho é que em algum fácil. aspecto ou outro, cada um de nós, em algum momento, escorrega nessa questão, né? É Não, é muito... difícil. Você sabe que eu, por exemplo, quando começou a pandemia, eu fazia pilates. E eu fazia, assim, bastante, porque eu tenho uma questão da coluna, então o pilates me ajudou muito, então eu fazia pilates. Quando começou a pandemia, parou tudo, parei o pilates. Aí começaram a voltar as coisas aos poucos, tal, não sei o quê, e eu ficava, nossa, eu preciso voltar pro pilates, eu preciso voltar pro pilates, eu preciso voltar pro pilates. E só ficava nessa. Mas eu não colocava como prioridade, por exemplo, essa minha questão de saúde. Então, o que eu fazia? Eu ficava no consultório das 7, 8 da manhã até as 9 da noite. Não venho mais para minha casa para almoçar. Por quê? Porque eu estou naquela loucura, porque eu tenho consultório, porque eu tenho os livros que eu escrevo, porque eu tenho os projetos que eu também trabalho. Então, assim, e isso eu estou abrindo para vocês aqui, né? Uma questão minha pessoal, que eu me dedicava completamente. O que começou a acontecer? Em casa começaram a reclamar. Os meus filhos têm 28, 27 anos e falavam, pô, mãe, eu nem te vejo mais. O meu marido falava, pô, a gente quer sair no final de semana, você tá cansada. Você vê como que isso começa a atrapalhar a tua vida num todo. E agora eu tomei vergonha na cara. E na segunda-feira, não o Pilates eu vou começar, mas eu vou começar a fazer um exercício físico, né, com uma pessoa que é muito querida, é muito profissional, que é o Gá Ferro, lá da SNET. E eu vou buscar resultados, mas para buscar resultados eu preciso do quê? De autodisciplina. E a minha autodisciplina vai começar pelos horários que eu escolhi para poder estar realizando tudo isso. Lembra quando eu falei agora de pouco que depende de mim? Sim.
Não é o outro que vai chegar para mim e vai falar, olha, marquei para você, você vai começar segunda-feira. Você acha que eu ia? É O desejo verdade. tem que estar aqui, entendeu? O desejo tem que estar comigo, de mudar, de crescer, de solucionar, de resolver. Esse desejo tem que estar comigo. E aí sim, eu vou procurar pessoas à minha volta que possam me ajudar a eu alcançar esses objetivos. Porque uma coisa que eu falo que é muito importante, gente, ninguém caminha sozinho. Você pode até caminhar sozinho, mas se você conseguir chegar lá e alcançar o objetivo, você vai comemorar com quem? Sozinho? É bom comemorar sozinho, né? Você me fez me lembrar agora de uma frase que eu acho uma das frases mais lindas que eu já vi na minha vida. É muito simples, mas para mim muito profunda. Que a alegria só é genuína se for compartilhada. Olha Exatamente. que sentido fantástico, né? Faz toda a E dentro diferença. dessa questão de autodisciplina, hoje, você acha que quanto tempo, ou se isso é muito particular de cada um empreendedor que se sente que não tem autodisciplina. E ele buscou a ajuda de um profissional, de um psicólogo, e começou a praticar as orientações. Em quanto tempo você acha que ele consegue se tornar razoavelmente equilibrado, né, na autodisciplina, a ponto de não causar mais prejuízos no seu empreendimento, né, na maneira como ele gesta o seu negócio? É como eu disse, depende de cada um, né? Depende de cada um e depende também das circunstâncias que ele tem o problema e como isso pode ser resolvido. E aí entra aí a questão da paciência, que muitas vezes a gente não tem, né? A gente quer tudo para ontem. E às vezes não é assim. Às vezes a gente acaba dependendo de terceiros e tudo mais. E eu falo, não sei porquê, mas falo que eu sou um pouco perfeccionista. Mas essa questão vai muito de a gente querer que realmente aconteça e às vezes a gente não tem paciência de esperar que o outro faça. Mas a gente precisa ter, porque dentro desse processo, cada um vai agir de uma maneira. Mesmo ele estando disposto, ele está querendo fazer, é genuíno dele essa mudança, né, de querer mudar tudo isso, mas eu também tenho que ter a calma, a tranquilidade de entender que algumas coisas não dependem exclusivamente de mim. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, de empresários, às vezes a gente depende do governo, a gente depende do cara lá da contabilidade, a gente Sei muito depende, bem o que é isso. entendeu? A gente depende de um DARF que precisa ser feito para poder resolver determinada questão, a gente depende de um sindicato que está para resolver uma questão trabalhista. Então, você vê que às vezes não depende exclusivamente da gente. Por isso que é muito mais fácil se eu puder fazer a coisa da maneira correta. Porque se eu não fizer da maneira correta, é certeza que no futuro vai dar problema. E aí você vai ter dois trabalhos, né? Porque daí você vai ter que resolver essa bagunça toda. Então é muito mais fácil fazer o correto. Já dizia a história de Chapeuzinho Vermelho, onde a mãe dela falou para ela ir por um caminho, não falou? Só que ela quis encurtar o caminho, não quis. Você viu quantos problemas ela conseguiu arrumar nesse encurtamento de caminho? E aí, às vezes, eu faço essas brincadeiras assim, mas é para a gente poder refletir um pouquinho. Às vezes eu quero um caminho mais curto, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que é tão difícil para um empreendedor. E às vezes a gente quer um caminho mais curto, mas esse caminho mais curto vai valer o problema que eu vou ter lá na frente? Então, paciência quando você está resolvendo todas essas questões, quando você está querendo sair desse problema todo, também é algo que você vai ter que ter. Tem coisas que não tem como. Não, tem atalhos que não valem a pena ser pegos, né? De E você jeito falou nenhum. algo, você falou sobre autodisciplina, e eu pensei uma coisa aqui interessante, né? No meu caso, por exemplo, eu gosto de cuidar bem da minha alimentação Uhum. e às vezes eu assisto alguns vídeos no YouTube falando sobre alimentação, o que é bom, o que é ruim. Acho que você já assistiu também, todo mundo hoje está na moda assistir isso aí, né? Aham. E aí a gente fica bem ciente, fala, não, agora eu vou tomar cuidado, vou evitar açúcar, vou evitar carboidrato simples e coisa do tipo, e procurar coisas integrais.
E aí você vai, começa aquela autodisciplina. Daqui a pouco você não fica mais ouvindo sobre o tema, não fica assistindo vídeos sobre aquele tema, e aquilo parece que vai caindo no esquecimento. Quando você se pega, você de novo relaxou no assunto, aí você vai assistir os vídeos de novo, parece que aquilo reacende a importância dentro de você e você volta a se empenhar nisso. Você acha que, para aquelas pessoas que têm uma certa fraqueza em autodisciplina, cumprir prazos, né, empreendedores com seus funcionários, clientes, seria necessário uma ajuda quase que constante? Ou é possível que, uma vez tendo sido ajudado, aquela pessoa vai manter aquela linha sempre? Como é que você vê essa questão? Uma vez que ele é ajudado, ele tem a clareza do que ele precisa fazer, né? Às vezes, não pelo mesmo motivo, mas por algum outro motivo, pode ser que ele faça como a Chapeuzinho Vermelho e pegue aí um caminho diferente, né? E esse caminho diferente pode trazer outras questões, outros problemas. E isso pode acabar atrapalhando novamente todo esse processo. A constância em fazer as coisas, Roberto, é difícil, mas não é impossível. Porque quando a gente vê resultado, a gente quer fazer cada vez mais, né? A gente é movido, o ser humano é movido a resultados. Se eu vejo resultado, ok, eu continuo. Se eu não vejo resultado, eu desisto. Mas até o resultado, assim como todo o planejamento que a gente está falando desde o início, ele também tem um prazo para acontecer. Não adianta eu querer resolver um problema do dia para a noite. Em uma semana, dependendo do problema, não adianta, né? Ele também tem um prazo. E aí, os meus objetivos vão modificando. E aí eu vou crescendo cada vez mais, eu vou alcançando mais objetivos, eu vou buscando outras coisas. Mas eu acho que vai muito da questão do foco também, né? Qual que é o foco? Qual que é o objetivo, né, dentro da minha empresa? Eu tenho que saber isso. Se eu não souber isso, eu estou perdido. Eu me perco. E aí acontece como você falou. E aí começam outras coisas. Por exemplo, começa a ansiedade. Uma pessoa ansiosa, normalmente, ela gosta de comer doce. Por quê? Porque o açúcar, né, tem toda essa energia que dá e falsamente faz com que a gente acredite que a gente está melhorando cada vez que come um açúcar. Mas é balela. O açúcar é um baita de um vilão, que ele queima muito rápido no nosso organismo, e aí logo você quer de novo e quer de novo. É uma droga mesmo, né? E você quer de novo, e de novo, e de novo. A gente tem que ter disciplina para tudo. Realmente. A gente tem que ter disciplina para a gente se alimentar, a gente tem que ter disciplina para a gente fazer exercício, a gente tem que ter disciplina para a gente trabalhar, a gente tem que ter disciplina para poder lidar com os outros, a gente tem que ter empatia para poder lidar com o outro, né? É que são tantas coisas que a gente tem que pensar e que às vezes a gente se esgota, entra numa situação daí que é o que a gente estava falando no início, né? De desespero e aí isso vira uma bola de neve. E isso não acontece do dia para a noite, não, Roberto. Isso vai acontecendo gradativamente. É que as pessoas não percebem, né? Porque elas vão fazendo simplesmente. Agora, cuidar de si, tirar um tempo para si, separar um dia na semana que seja para você ter o seu prazer, fazer aquilo que você gosta, que te faz bem, né? Ler um livro, ouvir uma música, vai para uma academia, mas procurar fazer algo que nos traga prazer também. A vida não é só trabalhar, gente, porque senão a gente só vai trabalhar. E aí você trabalha, às vezes não vê o dinheiro, e quando vê, não usa em favor próprio. Porque você só está trabalhando, né? A gente precisa ter prazer no trabalho também. Senão, de que vale? Exatamente, é isso mesmo. Isso até nos leva ao próximo tema, tem tudo a ver com o que você está falando com o tema do perfeccionismo, né? A gente vê que os funcionários, eles às vezes se tornam excelentes funcionários para seus patrões. Os empreendedores muitas vezes conseguem ser excelentes empreendedores para os seus clientes, mas às vezes tornam terríveis carrascos de si mesmo. Eu li isso no livro do Augusto Cury, e acho muito fantástico essa expressão que ele usa sempre. Excelentes funcionários para suas empresas, empreendedores para seus clientes, mas terríveis carrascos de si mesmo. Não conseguem sentar no assento do piloto
no que diz dirigir a si mesmo. Dirigem uma empresa, mas não dirigem o seu eu. São passageiros no que diz respeito ao veículo do controle da sua vida. Uhum. Não conseguem dominar a si mesmo, controlar a si mesmo. São perfeccionistas e às vezes fazem mal para si mesmo. É. A pergunta seria, qual que é a raiz do perfeccionismo? De onde vem esse comportamento que tão notadamente é maléfico, né, para a pessoa? Vem do medo, né? O medo de falhar, de fracassar, de não alcançar o objetivo, de não suprir o que o outro está pedindo para ele, de não suprir ele mesmo em olhar uma rede social e ver que todo mundo está com iPhone e ele não, de ele estar fazendo uma viagem porque fulano está lá, fulaninho está passeando de lancha e ele não está. Então, vem do medo. E o medo é paralisante, né? Se você deixar. Ele te paralisa. Então, é óbvio que, até falei que eu falo, né, que eu sou perfeccionista. Eu sou mesmo um pouco perfeccionista. Mas eu falo que é um pouco, porque eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a ter paciência de, às vezes, pedir para alguém fazer algo e ter paciência de aguardar que aquela pessoa faça. Porque ninguém tem o mesmo ritmo que eu. Cada um é único, cada um tem o seu ritmo. E a gente tem que saber respeitar isso também. Então, o perfeccionismo vem disso. Vem do medo da frustração. E aí, muitas vezes, e eu já fiz isso, pedir algo para alguém, alguém não fazer, dali 5 minutos eu vou lá e faço. Porque eu tinha medo de que a pessoa não fizesse exatamente como eu gostaria que fosse feito. É terrível isso. Isso é um sofrimento absurdo. É óbvio que a gente sempre quer ser o melhor dentro da nossa profissão. Tanto que eu também comentei aqui que eu não paro de estudar. Esse ano agora vou fazer outra pós, né? E por quê? Porque a gente quer sempre, principalmente quando a gente está falando de comportamento humano, a gente precisa se atualizar. Eu não posso ficar para trás. Aliás, acho que em todos os segmentos, né? A gente precisa se atualizar. A gente precisa saber o que está acontecendo, quais são as novas tecnologias, quais são os novos comportamentos que estão aparecendo. E para isso a gente precisa se especializar. Mas a gente também precisa entender que nem todo mundo tem o mesmo ritmo. Algumas pessoas podem ser até mais frenéticas e rápidas que a gente, mas outras não. E respeitar isso é muito importante. É bom você ser um pouco perfeccionista? É, porque o seu trabalho sempre vai ser de excelência. Mas você não pode esquecer de você. Você não pode deixar de cuidar com você. Seja perfeccionista com você também, no bom sentido, claro, né? Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional. Faça coisas, como eu disse há pouco, que te dê prazer. Busque coisas que te dê prazer. Busque um trabalho que no primeiro momento ele possa te dar prazer, mas pode ser que ele não te dê o retorno financeiro que você deseja. Mas quando você começa a trabalhar em algo que te dê prazer, você começa a trabalhar de uma maneira diferente. E lá na frente você vai ter o resultado disso. Porque tem prazer, tem gosto, tem alegria de você estar fazendo aquilo. Eu falo que eu sou completamente apaixonada, sou mesmo, pela psicologia, né? E eu procuro várias vértices para eu poder trabalhar. Os livros, os projetos, não só o consultório. Porque a gente sabe, né, que não são todas as pessoas que têm condições de estar indo ali e fazendo sessões de terapia. Então, através dos livros, dos projetos de lives, a gente consegue, às vezes, tocar um pouquinho, né, a pessoa que está aí do outro lado assistindo, para que ela possa parar e pensar um pouquinho na vida dela, pensar nela. Gente, vocês que estão aqui com a gente, quantas vezes ou quanto tempo faz que vocês não pararam, sentaram num lugar, respiraram fundo e pensaram em si mesmos? Como que está sendo a sua vida? O que está acontecendo nela? Que rumo está tomando? Quais são os seus objetivos? O que você está fazendo para você poder alcançar os seus objetivos? Isso tudo tem a ver com a questão do perfeccionismo também. Porque às vezes a gente quer tudo muito bem feito. E nem sempre dá para fazer tudo tão bem feito assim. Porque o olhar de estar sendo bem feito é o meu, não é o do outro. Isso é muito interessante o que você está falando, né? A gente
Eu que sou contador aí, né, a gente já está lidando com empreendedores há cerca de 20 anos, a gente vê muito isso, né? Às vezes, o que para uma pessoa está muito bem feito, às vezes para o sócio dela está mal feito, né? E É. muito tem a ver com o que você está falando, que é o grau de perfeccionismo, né? E cada Eu um tem o percebo seu assim, olhar, né? exatamente. Eu percebo também que esse grau de perfeccionismo, quando ele vai a um âmbito extremo, mais do que o saudável, como você bem comentou, faz com que essas pessoas elas sejam maus comunicadores, né? Uhum, Porque parece que o perfeccionista, pelo grau de exigência que ele coloca tanto em si mesmo quanto em outros, ele não acaba se irritando com muita facilidade com qualquer coisinha fora do que era a expectativa dele, tanto com si mesmo quanto com outros. uhum. E aí eles são beligerantes, são grosseiros. Qual o segredo para ser um bom comunicador, ainda que de repente a pessoa tenha um pouco essa tendência, José? Começar a ter um pouco de empatia, né? Perceber, aceitar, exatamente isso que eu falei agora. As pessoas são diferentes, né? As pessoas não têm o mesmo ritmo. Se eu tenho um ritmo mais acelerado, se eu vou olhar para aquele meu funcionário, eu vou fazer uma análise, né, dele e ver onde ele é melhor. Porque capacidades e habilidades todos temos, só precisam ser desenvolvidas, não é mesmo? Sem dúvida. Então, você precisa olhar para aquele funcionário e ver onde ele é mais habilitado a estar. Não adianta eu pegar uma pessoa, por exemplo, que não goste de ler, vou dar um exemplo aqui, e querer que essa pessoa esteja dentro de uma profissão onde a leitura é a principal ferramenta. Não vai funcionar, né? Se eu estou dentro de uma metalúrgica, por exemplo, e eu tenho uma pessoa que é mais ágil, que ela tem uma capacidade de raciocínio muito mais rápido e tudo mais, é óbvio que eu vou olhar para aquela pessoa e ver onde ela encaixa melhor. Agora, tem aquele que não tem uma capacidade de raciocínio tão rápido, mas ele é muito bom com pessoas, com lidar com pessoas, né, de acolher. Então, onde eu vou colocar aquela pessoa? Porque lugar para todo mundo tem. Às vezes a pessoa só está com o lugar trocado. E aí é óbvio que ela não vai render o tanto que ela poderia render. E esse olhar, esse cara, esse empreendedor, que é tão perfeccionista assim, que cobra tanto de si e acaba cobrando do outro, lembra que eu falei aqui agora? Que eu cheguei ao ponto de pedir para a pessoa fazer alguma coisa, 5 minutos ela não fez, eu fui lá e fiz. Eu acabo me sobrecarregando também, né? E isso vai gerando um desgaste maior ainda, é uma coisa louca, assim, que parece que não vai acabar nunca. Mas essa pessoa precisa ter esse olhar diferenciado. Saber delegar, mas saber delegar da maneira correta. Colocar as pessoas nos lugares corretos, que tenham a ver com a capacidade e habilidade que ela tem para fazer. E aí ele pode ir desenvolvendo cada vez mais. Mesmo aquele que não tem tanto raciocínio rápido, vamos dizer assim, ele pode desenvolver isso. O ser humano, a gente não usa nada, né, de perto da capacidade que a gente tem cerebral. É muito pouco que a gente usa. Então, se a gente puder trabalhar isso cada vez mais, é óbvio que eu vou conseguir melhorar, né, esse meu trabalho, essa É, capacidade de trabalho. sem dúvida. Você acha que isso também se aplicaria no âmbito societário, né? Por exemplo, como funcionário, você ainda está no controle, né? Você pode decidir se eu vou por aqui e ali, vou exigir menos desse mais. No âmbito societário, você muitas vezes é refém de uma sociedade. Refém é uma palavra forte, né? Mas você tem que se adequar a uma sociedade, o que os outros sócios esperam de você. E Uhum. quando essa pessoa é perfeccionista e ela espera que os outros sócios ajam de uma maneira que eles não estão agindo, como é que ela pode lidar com isso, já que ela tem menos poder de controle sobre essa situação, né? Já que ela está num patamar igual com os outros sócios? Quando a gente pensa em sociedade, Roberto, a gente sabe que existem, claro, uma afinidade entre as pessoas primeiro, para eles poderem, né, montar um negócio juntos. Mas não esquecer que, como que é, negócios, amigos à parte, para isso existem contratos, onde nos contratos vão ficar especificados o papel de cada um.
E aí vai, mesmo o cara sendo super perfeccionista, está estipulado, está decidido o que cada um vai fazer. E aí eu vou até usar uma frase aqui meio estranha, mas tipo, eu sei que é uma sociedade, todos têm que fazer para que isso realmente funcione, mas cada macaco no seu galho, né? Se eu sou da parte administrativa, o outro é da parte financeira, o outro é da questão da produção, o outro é de vendas, é óbvio que cobrados serão, todos eles. Mas dentro de um entendimento onde, por exemplo, se tem uma questão da produção da empresa, é necessário que se olhe se há condições de que aquele resultado que os outros sócios estão buscando, se há condições dentro da empresa de ser suprida com aquele número de funcionários, maquinários e tudo mais que eles têm. E isso vem muito de encontro com o que eu estou falando da questão de empatia, de olhar para o outro, de compreender o trabalho do outro também, né? Quando eu olho, por exemplo, para o meu setor de vendas, onde eu tenho o meu sócio que é responsável por vendas, a responsabilidade dele de fazer com que esse coração da empresa traga clientes para a minha empresa, essa responsabilidade é toda dele. E se ele está tendo uma dificuldade dentro da sua parte incumbida, ele tem sócios onde ele vai poder sentar e conversar. Gente, estou tendo dificuldade. Eu acho que o diálogo é muito importante quando tem uma questão societária, né? É o diálogo, é a compreensão, é o contrato, é saber o que eu tenho que fazer. Eu não preciso meter o dedo e apontar para o meu sócio, mas eu posso ajudá-lo. Eu posso estar do lado dele, diante das dificuldades que ele vai estar encontrando, né, no setor onde ele está responsável. Mas isso tem N histórias, assim, tem N maneiras de se resolver. Geralmente as pessoas partem para discussão, né, para cobrança, e isso não vai dar resultado. Então a gente tem que ter a cabeça muito fresca para poder sentar, dialogar, olhar o que está acontecendo, o que precisa fazer para que isso melhore. O diálogo eu acho que é imprescindível, né? E saber que cada um tem o seu papel e diante das dificuldades que cada um tiver, ter a humildade de pedir ajuda. É verdade. Eu acho que isso que você falou é muito interessante porque a gente lida muito com empreendedores e parece que hoje as pessoas veem as questões societárias do ponto de vista prático e profissional. Isso era obrigação dele, não fez, vai ser penalizado, vai ser cobrado, e não tem mais essa empatia que você falou, né? E até achei muito interessante, há um tempo atrás entendi bem esse termo empatia, né? Que as pessoas acham que tem a ver com simpatia, não tem nada a ver com simpatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Sentir a dor do outro no seu coração. Exato. Então, acho que é super importante, super produtivo, até mesmo para a empresa, quando os sócios têm essa afinidade que você falou, né? Eles começaram uma sociedade por afinidade. Sim. E parece que muitas vezes deixam que isso suma depois. Acho que é super importante manter isso. E para uma empresa de sucesso é preciso que se mantenha essa afinidade. Já li que o Império Romano, por exemplo, ele foi derrubado não por outro poder, né? Mas porque as famílias dentro dos imperadores se corroeram, né? E isso fez com que o império caísse. Eu acho que Tem realmente... empresas, aliás, eu não vou citar nome, né? Mas tem um hotel famosíssimo aqui no Brasil. Inclusive, eu estava num congresso agora, foi em janeiro? Não, em dezembro, novembro, dezembro. Teve um congresso incrível lá. E esse hotel, por questões familiares, esse hotel fechou. Puxa. Né? Você vê que judiação, um hotel na potência que ele é um hotel que era um símbolo, né, em São Paulo, muito bem requisitado, e não houve diálogo. E por não haver diálogo, por não haver compreensão das partes, fechou. Então, assim, numa empresa é a mesma coisa. Tem que ter diálogo, tem que ter compreensão, tem que olhar para o outro, sim.
Tem que ver qual que é a dificuldade, meu amigo. Vamos sentar aqui, vamos ver. Eu posso te ajudar. Vamos ver como eu posso te ajudar. Porque ninguém está livre de precisar de ajuda amanhã ou depois, né? E é uma troca. Todo mundo quer ganhar a mesma coisa, não quer? Hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda, né? Exatamente. Se estamos pensando, se temos o mesmo objetivo, né, para a empresa, aí as coisas caminham um pouco melhor. Agora, se eu começo a pensar de um jeito, fulano começa a pensar de outro, ciclano começa a pensar de outro, aí já complica o meio de campo. Aí já fica difícil dessa empresa crescer. Gi, muito obrigado. Eu acho que a nossa live foi muito legal. Eu gostei demais. Eu Achei também. muito bom os seus pontos de vista. Acho que contribuíram muito. E tenho certeza que o pessoal do canal Gestão a Mais vai tirar bastante proveito. Os nossos seguidores, sem dúvida, vão poder usar essas informações para saber cuidar melhor de si mesmo, né? Antes de cuidar de uma empresa, tem que saber cuidar de si mesmo. E para aqueles que, de repente, quiserem até receber uma ajuda profissional mais próxima, eu queria até que você deixasse aqui algum contato, como que as pessoas podem te procurar, as pessoas que do nosso canal que vão estar assistindo essa live aí, ou o conteúdo dela posteriormente. Eu atendo aqui em Itu, mas pelo meu Instagram as pessoas conseguem encontrar todos os contatos direitinho de telefone, endereço, tudo que precisa. E eu queria deixar aqui, Roberto, que é uma frase assim que psicólogos usam muito, né? Mas é uma verdade absoluta. A gente precisa cuidar de si porque a gente precisa estar bem para poder não só cuidar do outro, mas para poder estar com o outro. A gente precisa estar bem, né? Porque se a gente não está bem, seja em qualquer âmbito da nossa vida, é difícil de eu, às vezes, amparar, ajudar ou me divertir com o outro. Então, olhem um pouquinho para você, como, né, a gente estava falando agora há pouco, tenham essa consciência de fazer essa reflexão de si mesmo e de se autocuidar. Porque quando você cuida de você, você já está cuidando do outro, né? Então, mesmo dentro da questão empresarial, que a gente sabe que é muito competitiva, que tem muita cobrança, se você estiver bem consigo mesmo, você vai conseguir enfrentar melhor esses problemas. Sem dúvida, com certeza, eu também acredito muito nisso. Muito obrigado, foi um imenso prazer estar contigo. Obrigado por ceder todo esse tempo, né, que sem dúvida é caro pela sua rotina que você expôs aqui para a gente. A gente fica muito grato e o pessoal do canal do Gestão a Mais aí também, tá bom? Eu que agradeço. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, me manda, pode ser por e-mail, pode ser aqui no Instagram mesmo, nas mensagens, no direct, né, sei lá. E aí, dentro do possível, eu vou respondendo para vocês. E conta comigo, quando precisar, a gente está aqui. Um beijo grande, gente. Obrigada por vocês ficarem aqui com a gente. Olha o horário, né? Eu sei que está todo mundo cansado, trabalhou o dia inteiro. Plena sexta-feira, né? Pois é, né? É que ninguém está podendo sair, né, Roberto? Tá, também tem essa, isso é verdade. Tá todo mundo em casa, então vamos bater papo, né? Nem fale. Foi bom demais esse Obrigada, papo aí. Roberto. Beijo Obrigado, grande. gente. Um grande abraço. Obrigado, Gi. Obrigado, gente. Tudo de bom aí. Tchau, Até mais. gente. Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.